Oi meninas, tudo bem? Me chamo Lucy Ellen, algumas já me conhecem. Sou dançarina da UAI, porém esse ano eu estou na arquibancada cuidando da minha bebezinha de 4 meses. Mas me ajudar com a make de 2026. Já fiz um lado, vou fazer o outro com vocês. Vamos iniciar a maquiagem fazendo o preenchimento da nossa sobrancelha. Eu preenchi a sobrancelha com um tomzinho de marrom mais claro. Se você quiser preencher com um marrom mais escuro, um preto, fica a seu critério, fica da sua preferência. Depois que eu preencher a sobrancelha, eu vou vir com um corretivo, da cor da minha pele mesmo, ou um tomzinho mais claro, delimitando minha sobrancelha com esse pincelzinho língua de gato. Eu pego um pouco do produto e vou ali desenhar minha sobrancelha, vou delimitar minha sobrancelha ali na parte de baixo. Depois que eu desenhar toda a minha sobrancelha ali na parte de baixo, eu vou trazer esse produto para minha pálpebra. Para que esse corretivo sirva também para pigmentar mais a minha sombra. E eu vou trazendo esse produto por toda a minha pálpebra até o finalzinho da sobrancelha. Depois eu venho com uma esponjinha, uniformizando esse corretivo para a gente começar a construção da nossa sombra. Depois que a gente uniformizar com a esponjinha, eu já venho pegando esses 2 tons de azul. Esse azul mais escuro e esse um pouquinho mais claro. Eu vou usar esse pincelzinho mais pontudinho aí, porque nesse primeiro momento nós vamos depositar a sombra. Não vamos arrastar, porque queremos fazer uma construção da cor mais escura para a cor mais clara. Então, para a gente intensificar esse escuro, nós começamos com essas batidinhas. Então, nós vamos pegar a sombra na paleta e dar batidinhas na nossa pálpebra. Nós vamos fazer esse desenho, esse delineado, um pouco acima da pálpebra, na parte do olho que a gente chama de côncavo, que é essa parte mais fundinha dos nossos olhos. Então, nesse primeiro momento, a gente vai fazendo esse desenho, que é tipo um delineado, dando batidinhas com as 2 sombras que eu mostrei. Então, vamos dando batidinhas, pega o produto na paleta, traz novamente na pálpebra. Não precisa ficar muito certinho. Aí, pego essa sombra, pego mais essa sombra abaixo, essa sombra azul abaixo do roxo, do que a sombra mais escura. E venho fazendo essa construção. Pego a sombra, deposito nos olhos. Tá vendo que ficou bem escurinho? Depois que fizer isso, eu venho com essa sombra cintilante azulzinha. E vou com esse pincelzinho um pouquinho maiorzinho e um pouco mais fofo. E vou trazer essa sombra azul mais clara acima dessa sombra azul escura. Não vou colocar em cima, tá? Eu vou colocar acima dela. Porque nós queremos essa construção da sombra mais escura para a sombra mais clara. Então, nesse momento aí sim começa o esfumado, né? Porque a gente vai tirar essa marcação da sombra mais escura com o esfumado dessa sombra azul mais clara. Para fazer um esfumado mais bonito e mais tranquilo, quanto mais na pontinha do pincel, no final do pincel você pegar, mais fácil fica para esfumar. Então, vou pegando a sombra mais clara e vou trazendo, tirando a marcação do azul mais escuro. João Vitor dando um close. Se vocês verem que o azul escuro tá voltando, tá acabando, eu volto com o pincel mais escuro e venho refazendo a parte do azul mais escuro.
Porque, como eu disse, nós queremos que tenha essa transição do azul mais escuro para o azul mais claro. Como nós esfumamos o azul mais claro, deu uma sumida do azul escuro, nós voltamos novamente com o azul mais escuro. Que a gente vai fazer essa construção de sombra, tá? Aqui não tem muito o que falar, porque é o que eu falei, mas aí no vídeo fica melhor de vocês visualizarem, né? A construção dessa sombra. E a sombra é isso. Nessa parte aí é o início, tá? Eu que errei. Antes de passar a sombra azul, nós vamos passar essa sombrinha cintilante aí, ó. Passa essa sombrinha cintilante antes da sombra azul. É porque eu iniciei sem passar a sombrinha, esse iluminador, essa sombrinha. Aí eu tô passando agora, mas ela é pra ser feita antes do azul, tá bom? Eu só passei esse pincel para limpar a sombra, o excesso de sombra que caiu nos meus cílios e na pálpebra. Depois que fizermos a construção da sombra azul, nós vamos voltar com o corretivo e o pincelzinho língua de gato pra gente desenhar, fazer esse contorno aí dos nossos olhos, fazer esse recorte. Esse recorte, ele tem que ser bem juntinho a sombra azul mais escura. Nós não vamos tirar essa sombra azul, nós só vamos traçar essa linha reta nela, fazer esse recorte para nossa pálpebra móvel receber a sombra dourada. Então, esse recorte tem que ser com bastante cuidado, bastante paciência, de preferência com esse pincelzinho língua de gato pequenininho. Se não tiver, pega o pincelzinho mais fininho que você tiver, tá? Que aí você vai conseguir fazer esse recorte com maior precisão. O jeito de fazer esse recorte é mais o cuidado, né? Do que produto. Então, não precisa carregar a mão no corretivo, tá? É mais jeitinho, né? Paciência do que produto. Então, nós vamos ali fazendo esse recorte por toda a pálpebra até o finalzinho da sombra azul e espalho pelo restante da pálpebra móvel. Venho com a esponjinha úmida dando batidinhas para uniformizar novamente esse corretivo para receber a sombra dourada agora. Antes da sombra eu ainda venho finalizando o recorte depois que eu uniformizei, só para consertar o que às vezes a esponjinha pegou. Aí agora vem com a sombra dourada, pega um pincelzinho mais fofinho. E aí agora eu vou depositar a sombra dourada. Gente, desculpa aí, a Isabel tá participando da narração, né, filha? Aí eu venho depositando. Eu não vou esfumar essa sombra porque eu não quero construir um esfumado, certo? Eu quero que ela seja intensa mesmo. Então, vou depositar. Com bastante cuidado, porque essa sombra ela é bastante macia. Então, ela derruba bastante pigmentozinho. Pra não sujar tanto a pele. Então, vem dando batidinhas. Pega produto na paleta, deposita no olho. Pra gente deixar esse dourado bem intensificado, tá? Cuidado também para não passar pro azul. Aí agora eu pego um pincelzinho menorzinho e vou passar cola de cílios em cima da sombra dourada. Eu gosto de passar com o pincel. Mas aí, a forma que você for passar fica a seu critério, tá?
Pode passar com o dedo. Tem cola de cílios que tem o próprio pincelzinho. Então, aí é da forma que vocês acharem melhor, tá? Eu gosto de passar com pincel, porque depois com o próprio pincel eu já deposito o glitter, tá? Aí eu já venho com o glitter, o mesmo pincel que eu usei pra cola de glitter, já vem com o glitter e novamente dou batidinhas, porque eu quero depositar este produto, tá? E o glitter, como ele é flocadinho, ele solta bastante partícula, eu acho mais fácil com o pincel, porque derruba menos, faz menos bagunça, né? Então, aí, por toda a pálpebra onde eu passei a cola de cílios, eu vou colocando o glitter dourado. Depois que eu finalizei o glitter dourado, eu venho fazendo delineado branco aí no recorte entre o azul e o dourado. Eu estou usando aí no vídeo o clau e o pincel porque eu não tenho o delineador branco, tá? Mas aí nessa parte vocês vão usar o delineador branco que os meninos indicaram vocês a comprarem, tá? Eu fiz com o pincel e o clau novamente por não ter, tá bom? Mas aí, nesse momento, vocês vão usar o delineador branco. Ele é mais pigmentado, ele vai ficar mais visível, tá bom? Eu fiz mesmo para poder mostrar para vocês como que faz, tá bom? Eu fui passando mais vezes para intensificar mais o branco, para poder ver se ele aparecia mais, para vocês verem. O delineado é em cima do recorte, tá? Não é nem em cima do amarelo, do dourado, nem em cima do azul. É bem na linha do recorte. Vamos fazer um delineado preto, bem rente aos cílios mesmo, só para preparar para colar os cílios postiços, tá? Ele não precisa ser grosso, ele não é gatinho. Ele é só pra gente ter uma base pra colar os cílios postiços, tá? Depois disso, eu venho com a sombra vermelha e um pincelzinho bem pequenininho. Eu esqueci de mostrar aí pra vocês no vídeo. Aí, eu vou passar essa sombra vermelha na minha linha d'água, abaixo da minha linha d'água. Vou passar da metade do olho pro final. Chegou no finalzinho do meu olho, eu vou puxar quase de encontro a sombra azul. Eu não vou encontrar, de fato, a sombra azul. Eu vou só ali continuar com a sombra dourada e deixar um abertinho ali na sombra azul. Então, aí, pra finalizar essa sombra vermelha, eu venho com um batom. O mesmo pincelzinho que eu usei a sombra vermelha, eu vou utilizar ele pra passar o batom. Porque nós queremos intensificar esse vermelho. Queremos deixar ele bem intenso. E o batom, para não ir direto na pele e correr o risco de manchar, nós preparamos primeiro com a sombra vermelha, que eu mostrei anteriormente. E aí, agora, nós passamos o batom por cima. Novamente, nós não vamos encontrar esse delineado vermelho no azul, tá? Tem que ficar ali um espaçozinho. Depois eu pego um pincelzinho menorzinho, porque nós vamos fazer esse dourado aí, ó, bem no cantinho lacrimal. Nesse espaço que ficou sem o vermelho. Eu vou passar a sombra dourada nesse cantinho aí que a gente não passou a sombra vermelha e o batom, para dar um acabamento da sombra dourada e, consequentemente, venho com mais um pouquinho de cola de glitter e colo mais o glitter, tá?
Depois que eu finalizei, eu venho com um lápis preto e vou passar ele na minha linha d'água. Deixar minha linha d'água bem pretinha. Depois que eu finalizo a linha d'água, eu venho com o rímel. O rímel a gente passa para tirar a sujeirinha de sombra que caiu, né, nos nossos cílios durante a gente fazendo. E preparar também para receber os cílios postiços. Nessa hora aí eu já tinha colocado os cílios postiços e vou fazer a boca. Eu pego um lápis de olho pretinho mesmo, eu aponto ele para deixar ele bem fininho. Por quê? Nós queremos só um esboço da boca preta. Nós não queremos que esse delineado, esse contorno preto em volta da boca seja tão evidente. Nós queremos que ele seja bem sutil. Então, vou com a mão bem levezinha, com o lápis mais fininho para não pesar tanto, tá? Porque quando nós formos passar o batom, nós vamos passar o batom em cima desse contorno que fizemos. Porque ele vai o batom meio que vai esfumar esse contorno. Porque, como eu disse, nós não queremos esse contorno preto tão evidente. Nós queremos só uma sombrinha ali no fundo do preto, tá? Tá vendo que quando eu passo o batom, eu pego a pontinha do pincel do batom e passo em cima do preto. E ele já deu uma esfumada e não tá tão evidente mais o preto. É isso que a gente quer, tá? Vai passando por toda a boca, passa por cima do preto. Ele vai dar uma borradinha mesmo, mas não tem problema, tá? Mas é porque a gente tem que fazer esse efeito, tá bom? A gente não quer esse contorno preto tão evidente. Nós queremos que ele seja somente um esfumadinho, tá? Desculpa a Isabel participando da narração, gente. E aí, depois disso eu vou finalizando, só para dar acabamento mesmo, para não ficar tão evidente o preto como eu disse. E é isso, gente, eu espero que vocês tenham gostado. Meninas, então acaba que na correria para desenvolver esse vídeo para vocês, acabamos esquecendo do blush, né? Porque como a modelo já chegou de pele pronta, mas enfim, isso não é um problema, né? Tô adicionando aqui uma camadinha das cores que nós utilizamos para o blush. Foi esses 2 tons de rosa junto com laranja. Porém, a paleta é super pigmentada. Então, eu peço para vocês que tomem cuidado com o excesso, né? O blush, ele tem que estar ali uma coisa saúde, mas não tão marcada. E para vocês utilizar as 3 cores juntas, no próprio pincel, quando vocês forem pegar, vocês conseguem pegar as 3 juntas, né? Eu não tive problema algum, mas no final ficou lindo, né? Então, trabalha aí esse blush na maçã do rosto, né? Acima ali do contorno que será feito. E é isso. Gostado, espero ter ajudado vocês na Make Oficial de 2026, tá? Uma boa temporada, um beijo!